Começou, vamos lá. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá bom? Espero que vocês tenham feito as atividades, que vocês estejam nesse momento lendo bastante, também brincando, né? Fazendo o que tem para ser feito, tá certo? Hoje nós vamos aqui para a aula de história. Eu pedi para que vocês fizessem a leitura de um material, respondessem alguns exercícios e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o material que foi enviado, tá certo? Eu pedi para que vocês fizessem a leitura do livro de história, página 30, resolver exercícios, página 31, fazer a leitura da página 32 e responder exercícios da página 33, tá certo? Alguns já me enviaram, eu agradeço muito para quem enviou, e quem não enviou, nós temos tempo ainda, tá, gente? Então, vamos fazer as atividades, tá certo? Eu quero conversar com vocês sobre registros de memória, cultura material. Eu quero ler alguns trechos para que a gente possa estar comentando, tá? Como vocês já leram o material e quem não acessou ainda, por favor, acesse. Então, a gente vai fazer uma pequena leitura, tá? Os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a compreender aspectos da vida cotidiana de vários povos. Olha só que interessante isso. Objetos variados, como itens de vestuário e enfeites, recipientes de uso cotidiano ou religioso, construções públicas e moradias, instrumentos de caça ou festivos, podem fornecer informações sobre o modo de vida em outros tempos e espaços e fazem parte da memória de um povo. Olha só que riqueza, só esse primeiro parágrafo, gente. O que significa isso? Significa que quando a gente olha para determinados objetos, né, de determinados povos ou até mesmo do nosso cotidiano, ele é carregado de sentidos e significados. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que as pessoas ou os povos utilizavam para determinadas situações. Eu até estava organizando esse material e aí eu fiquei pensando, né? Quais são os objetos do nosso cotidiano, quais são os objetos que fizeram parte da nossa história e que eles estão registrados com tudo isso. Eu separei e trouxe aqui, vou mostrar para vocês. O que eu tenho aqui na minha casa. Para quem está vendo, né? De repente você não sabe o que é isso. Né? E para quem está ouvindo, né? Que esse material ele vai ser disponibilizado em vídeo e também em áudio. Isso aqui é uma fita cassete. Talvez vocês, né? Que têm em média de 10 anos, não tenham utilizado uma fita cassete. Mas os pais, as mães, as avós, os tios, seja com quem seja o responsável de vocês, talvez tenham usado muito essa fita cassete. Essa daqui, por exemplo, ela tem uma aula de geografia gravada. Então, utilizava-se muito essas fitas, né? Utilizava-se também disco de vinil, né? Que são discos maiores. Agora está um pouco em desuso, mas o CD também, ele já caiu um pouco. Mas algumas pessoas ainda continuam utilizando. Né? Agora a gente baixa as músicas pela internet, né? E aí tudo mais, né? Mas eu tenho isso aqui na minha casa, né? Mas tem outros objetos, como por exemplo, fitas VHS, que talvez vocês não saibam, né? Mas de repente você pode estar perguntando para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu avô. Fitas VHS, né? O que é isso? Fita VHS eram fitas maiores que essa daqui que eu mostrei para vocês. Fitas em que se gravavam vídeos, faziam-se vídeos nessas fitas, e às vezes as pessoas filmavam aniversários, né, festinhas e por aí vai. Às vezes, de repente, até vocês têm em casa esse material aí, né? Então, são objetos que fazem parte desse nosso passado e que são carregados de história. Por exemplo, há 20, 30 anos atrás, né? Qual é o tipo de corte de cabelo, qual é o tipo de vestimenta, qual é o tipo de adorno que se utilizava, qual é o tipo de colar, qual é o tipo de brinco. Tudo isso faz parte daquele momento histórico, faz parte e é carregado de sentido e de significado, né? Hoje, por exemplo, vocês, né? Daqui
Esperamos que a gente possa chegar lá e se Deus quiser, mas daqui, por exemplo, 10 anos ou 20 anos, quando vocês olharem para o passado, vão falar assim, olha, eu usava o tênis de tal marca, né, ou o tênis naquele modelo. Ah, usava-se o cabelo, né, os meninos, né, usava-se o cabelo raspado assim do lado, né, fazia um topete, né, passava um gel, né, as meninas usavam cortes de cabelo diferente, né, usava-se uma maquiagem toda colorida, né, tridimensional, não sei, né? Mas isso faz parte do momento e isso dá sentido e significado, como eu falei para vocês. Eu vou pegar meu livro aqui. Por isso se fala de registros de memória e cultura material. Outro ponto que eu quero mencionar para vocês também, aproveitando que a gente está falando sobre isso, é da cultura sul-mato-grossense. Aquilo que faz parte da nossa cultura, os objetos que dão sentido e significado à cultura sul-mato-grossense. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a gente observa que nós temos tereré, nós temos sopa paraguaia, nós temos, o que mais? Nós temos chipaguaçu, outros chamam de chipaguazu, né? E aí há variações na fala dessa palavra. O que mais? Nós temos também influência, nós temos churrasco, nós temos mandioca, nós temos farofa, e nós temos tantas e outras situações que estão permeadas na nossa cultura e que fazem parte desses registros de memória. Talvez, e aí eu quero estender isso a um longo prazo, daqui 100, 200, 300 anos, esses objetos, ao serem encontrados, as pessoas vão tentar entender, olha, para que servia uma cuia? Né? Uma cuia de tereré, uma cuia de chimarrão, para que servia isso? Para que se utilizava isso? Né? Como eu já falei com vocês lá na sala, eu não me recordo se foi numa aula de história ou de geografia, mas enfim, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul uma influência muito grande de uma diversidade de povos. Nós temos nordestinos, nós temos japoneses, nós temos também libaneses, nós temos paraguaios e tantas outras diversidades. Nós temos gaúchos, catarinenses, paranaenses, né, os sulistas de uma forma geral. Então, nós temos uma diversidade. Soube recentemente que nós temos aqui também pessoas da Bahia, né? Nordestinos, né? Nós temos aqui na cidade de Dourados. E isso é de uma riqueza sem tamanho, gente. Por quê? Porque isso influencia, permeia e nos atravessa. Porque isso faz parte do nosso cotidiano. Às vezes a gente não sabe, a gente gosta, por exemplo, de um tereré, gosta de algum tipo de comida em específico, né? Mas às vezes aquela comida, aquele preparo, ou até aqueles objetos daquela época, eles contam a nossa história, contam e fazem parte da nossa vida. Por isso a riqueza desses registros, tá certo? Vamos continuar aqui. E isso são os elementos simbólicos. Por quê? Porque fazem parte do nosso cotidiano. É carregado de sentido e significado. Aí eu pedi para que vocês fizessem as atividades. Então, o que é essa cultura material? Essa cultura material, como muitos que já enviaram para mim as atividades, são esses objetos que dão sentido e significado à vida das pessoas. Isso é a cultura material. A número 2, você vai observar a imagem que tem ali na página 31. E aí e aí na legenda aqui do lado, ele já traz a explicação e a resposta, né? É a imagem representada do Quetzalcoatl. Difícil, né? Palavrão essa. Trata-se de uma serpente emplumada, figura que unia elementos do céu e da terra. E aí você vai responder a número 2. Agora vamos prosseguir aqui. Hábitos e culturas, objetos da cultura material, tá certo? Aqui a gente vai fazendo a leitura e eu quero me atentar ao primeiro parágrafo, porque foi o que eu observei aqui. As ações necessárias na vida cotidiana geram métodos próprios e novas técnicas que são criadas para lidar com os desafios enfrentados pelas pessoas ao longo do tempo. Tem uma coisa, e eu vou colocar meu livro aqui do lado, com licença, tem uma coisa chamada... Quem estiver vendo o vídeo vai ler, mas eu também vou falar a palavra, tá? Tem uma coisa chamada necessidade. O ser humano, desde que
E aí tem a corrente de quem acredita, desde que ele desceu da árvore, ou desde que ele foi criado, né? Aí cada um vai ter o seu pensamento a respeito disso. Mas vamos falar da parte da evolução, né? Nesse momento. Desde que o ser humano desceu da árvore, ele teve o quê? Necessidade. Porque se ele não tivesse tido necessidade, ele não teria descido da árvore. E assim é a nossa vida. Porque quando a gente precisa, quando a gente tem necessidade, a gente se movimenta. E assim foram com esses povos. Muitos elementos, muitos objetos foram criados, foram inventados, foram desenvolvidos sempre nessa base de uma necessidade. Tá certo? Vou pegar meu livro aqui de novo. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque as marcas das necessidades comuns geram avanços. E isso é fantástico. Você imagina se de repente não tivesse inventado o computador. A gente estaria escrevendo as nossas cartas, sem dúvida. Estaria enviando pelo correio, sem dúvida. Mas as pessoas tiveram curiosidade, tiveram necessidade, e isso é muito bom. E isso vai melhorando a qualidade de vida das pessoas, tá certo? Eu me recordo que há uns 2 anos atrás, eu li uma matéria no jornal O Progresso que dizia o seguinte... Não, desculpa, tá, gente? Não foi no jornal, não. Foi num documentário que eu assisti e que dizia o seguinte, que as pessoas... às vezes recebiam jornais de 1 mês atrás, né, há 40, 50 anos atrás, logo quando começou a imprensa impressa, que no caso são os jornais, as pessoas liam o jornal de 1 mês atrás com muito gosto, porque elas estavam lendo as notícias, né, daquela época. E hoje E hoje um jornal que de repente é de ontem, a gente já não quer ler hoje. Por quê? Porque a notícia está velha. São situações e são momentos diferentes, mas é essa questão da necessidade, tá certo? Então, essas marcas fizeram com que, de alguma forma, houvesse um movimento para que se buscasse outras coisas. E não foi diferente nessa época. E aí, quando você vai fazendo a leitura do material, ele vai falar sobre os fenícios, que habitavam hoje na região do atual Líbano, tá certo? Localizado entre o Líbano e a Síria. E o que os fenícios fizeram? Os fenícios, eles, por necessidade, eles começaram e aí por conta, deixa eu só voltar um pouquinho, e aí por conta das terras não serem boas, não serem férteis, eles começaram a explorar o comércio e a navegação. E para que eles pudessem navegar, eles utilizavam o quê? Os cedros. Quando você vai fazendo a sua leitura aqui, você vai encontrar. E aquela região ela era abundante e ainda tem muito cedro. Não é à toa que a bandeira do Líbano tem o pé de um cedro no meio. Se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar. Na bandeira do Líbano tem um pé de cedro. E o que ocorre? Eles, com essa abundância de cedros, eles começaram a construir embarcações. E aí começaram a explorar esse comércio nesse sentido. E como ela nessa região era uma rota onde se passavam muitos navios e muitos comerciantes, eles começaram a explorar nesse sentido. Fantástico, né? Mas por quê? Porque houve necessidade. Se de repente eles tivessem terras boas, eles não teriam explorado o comércio e nem a navegação. E aí vocês podem observar que eles, aqui no livro ele tem uma imagem, na página 32, de um tipo de embarcação, a galé. E eles também tiveram a necessidade e a curiosidade, a necessidade e a curiosidade de também fazer remos para que pudesse acelerar também a velocidade do barco, né? Olha só que riqueza tudo isso, tá, gente? Eu preparei para vocês, e aí vocês vão acessar depois, eu preparei um texto para vocês falando sobre os fenícios e sobre o legado que eles deixaram para a gente, inclusive o alfabeto, 22 letras, apenas consoantes, que influenciaram o alfabeto grego, posteriormente o latino, e depois o nosso alfabeto português aqui. Olha só que riqueza. Um legado que atravessou muito tempo, né? Eu preparei o material e vocês vão dar uma olhada, vão ler o texto e tem algumas questões para responder. Aí nós temos aqui as atividades, né?
da página 33. E aí, vocês vão responder, alguns já me responderam, mas eu quero me atentar aqui à questão número 5, que alguns alunos me perguntaram. Vamos lá. Selecione alguns objetos de seu cotidiano que podem ser considerados exemplos de legados culturais. Um exemplo de legado cultural, gente, que eu mostrei para vocês anteriormente, e que eu falei, ó, o que eu tenho aqui na minha casa, né? Uma fita cassete. Tem algumas famílias que tem moinhos de café, tem o moedor de carne manual. Eu ainda tenho o moedor de carne, mas ele está colocado ali no lugar que não tem condição, gente, de eu pegar e trazer aqui para vocês, tá bom? Mas um moedor de carne manual. Por exemplo, um outro legado também, de repente os avós, as avós, de repente o pai e a mãe de vocês também passaram por isso, eu não sei. Mas vamos lá, as pessoas não tinham geladeira. Como que elas faziam, por exemplo, para conservar carne? Como que se fazia isso? Algumas pessoas, elas fritavam uma carne, e colocavam dentro de latas, dentro de gordura, para que se pudesse conservar. E aí, quando precisava comer, ia tirando só a parte que ia comer naquele momento, e ia esquentando e ia comendo. É uma situação. Uma outra herança também que nós somos presenteados, por exemplo, foi com o charque. Como que se faz o charque? Tem uma amiga que está morando agora em Campo Grande, ela tem 58 anos e ela disse para mim o seguinte, a mãe dela, olha só, a mãe dela preparava da seguinte forma, ela pegava uma manta de carne, por exemplo, fraldinha, um exemplo, e salgava e colocava no tronco, né, para que a carne pudesse secar, escorrer a parte líquida, e aí o sal, por natureza, ele é um conservante, então salgava-se essa carne, escorria aquele líquido, e aí conservando esse alimento, e quando fosse comer, escaldava-se essa carne e fazia o consumo. É uma outra tecnologia, um outro momento, uma outra situação, e hoje é um presente que nós temos. Quem é que nunca comeu um pedaço de charque? Que por sinal é uma delícia, né, gente? E tantas outras coisas que nós fomos presenteados, né? Cultura material, são os nossos legados. Eu anotei aqui no livro também, quando eu estava organizando o material, por exemplo, história da sopa paraguaia. Quem já comeu sabe que não é uma sopa. Quem já comeu sabe que não é sopa. E quem não comeu pensa que é uma sopa, um líquido. Mas vocês sabem por que ela é naquele formato que parece um bolo? Por quê? Porque na Guerra do Paraguai, e de repente, eu quero até pedir aqui, se tem alguém que é de família paraguaia, nos conte essa história, né, que possa contribuir com esse momento aqui. Mas o que eu sei, o que eu pesquisei da história da sopa paraguaia. Os soldados na Guerra do Paraguai, por conta do frio, né, e aí por conta daquela região ali, que foi naquela região ali de Porto Murtinho, Bela Vista, toda essa região ali, né, e aí o que ocorre? Nessa região é muito fria, e eles queriam comer algo que fosse quente. A sopa é quente, né? Mas a sopa não dá para carregar, né? Porque ela é líquida. E aí foi se misturando fubá, foi se misturando milho seco na composição. E aí ela foi criando aquele formato mais pastoso, mais firme, né? E aí hoje a gente come com de todo bom grado, porque é uma delícia, né? Mas é uma cultura, é uma história que nós temos. Um outro alimento também, por exemplo, que eu tive acesso à história, foi sobre a saltenha. Peço novamente que quem é dessa região da Bolívia, se tiver alguma contribuição, nos faça, por favor. Mas a história da saltenha, por exemplo, aqui em Dourados nós temos ali perto da Praça Antônio João, ali naquelas imediações ali que eu já passei e vi. Saltenha. É uma delícia. Quem já comeu, né, sabe que é uma delícia. Mas a saltenha, basicamente a massa é farinha de trigo, óleo, sal e aí coloca-se coloral urucum. Faz essa massa e utilizava-se o frango inteiro até os miúdos, né, as intestinos e tudo mais da galinha,
cozinhava-se e fazia esse preparo. Hoje, por exemplo, já não se faz mais saltenha com os miúdos, né? Geralmente coloca as partes mais nobres, peito e coxa de frango. Mas faz parte da história, é um legado. E uma outra coisa que eu quero dizer para vocês também é que o objeto ele tem que ser identificado, o objeto, no caso a comida e tudo mais, ela tem que ser localizada dentro do ambiente que ela foi criada. Mas por que isso? Porque ela tem um significado dentro daquele ambiente. Olha só que curioso isso. Eu assisti um documentário tem uns 2 anos. Lá no Marrocos, por exemplo, o que é que eles comem nas feiras livres? O que é que tem para vender lá? Tem caramujo. Caramujo. Eles estão vivos lá, coloca-se numa bacia lá os caramujos, eles estão vivos andando lá. E aí a pessoa escolhe a quantidade que ela quer comer, passa uma água quente, aí coloca um palitinho e come o caramujo. Né? É uma coisa assim, diferente. Eu, por exemplo, não comeria, de repente é porque eu tenho comida na minha casa, graças a Deus, né? Mas assim, no primeiro momento eu falei assim, bom, eu não quero, não tenho interesse. Mas o que ocorre? Dentro daquela cultura, dentro daquele contexto, dentro daquela situação, isso é muito elegante. Porque na feira come-se os caramujos passados na água quente. Faz parte daquela cultura. Então, o objeto ele tem que ser localizado e identificado, o seu sentido e o seu significado dentro da cultura. Porque senão, se você pegar de solto, você não entende nada. Outra situação também que eu quero comentar com vocês. Vietnã. Podem pesquisar se vocês tiverem curiosidade. Por conta da guerra do Vietnã, a pós-guerra Vietnã, as pessoas começaram a consumir carne de cachorro. Pensa só que difícil. De repente você tem o seu animal em casa, o seu pet, né? Aqui em casa nós temos uma, que é a Mel. Uma vira-lata linda, né? Por sinal. Mas eu não consigo nem imaginar uma situação dessa, comendo carne de cachorro. E é comercializado na rua. Tem seu animal, você escolhe qual animal que você quer. E aí eles fazem o procedimento lá, né? Carneia-se o animal, né? E aí é vendido, as pessoas comem. Mas por quê? Por conta do pós-guerra, pela falta de proteína e pelo excesso de animais, eles começaram a consumir. Então, observando isso dentro dessa cultura, dentro desse contexto, faz sentido. Agora, não faz sentido aqui para mim, Dourados, Mato Grosso do Sul, comer carne de cachorro. Então, aí o que eu quero dizer para vocês? Que sempre, nós temos que olhar sempre o todo, não olhar apenas isoladamente a situação, certo? Porque dessa forma a gente respeita. Uma outra coisa também é que é importante que esses objetos sejam respeitados. Às vezes você tira esse objeto daquele lugar e você traz para o seu, de repente você pode ofender determinados grupos, determinados povos, tá certo? Mas são situações muito específicas, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas enfim, vamos lá. A número 6, vocês vão observar essas imagens aqui e aí você vai responder as questões a letra A e a letra B. A letra A, esses objetos eles são feitos de ossos, de argila e de cerâmica. E quais desses objetos aqui eles têm semelhança com o nosso cotidiano? Se você parar para observar bem e com calma, os 3 fazem parte do nosso cotidiano. Por quê? O primeiro são utensílios de cozinha, são bem parecidos com os utensílios que nós temos aqui na nossa casa. O número 2 é uma miniatura de uma casa feita de argila. Se a gente observar bem aqui, ó, o que a gente tem semelhante a isso aqui são os nossos prédios. Os apartamentos que a gente mora, né? Que daí são vários andares, né? E o número 3 aqui, a gente observa aqui que para mim é semelhante a um jarro, onde você pode acondicionar algum tipo de líquido. Então, só para finalizar essa aula, tudo isso faz parte dos hábitos da cultura e também dos registros da memória. E aí uma outra situação também que não foi falado aqui, mas foi falado muito rápido, também sobre a questão da influência da religião, naquilo que eles acreditavam. Objetos também que eles cultuavam, como os gatos.
né? Então são a diversidade de situações que vão fazendo parte dessa cultura e que vai sendo construída essa cultura, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me chame. Estarei no WhatsApp e no Google Sala de Aula ou outros meios, se vocês assim acharem necessário. Quem não respondeu, vamos responder. Aí tem mais um material disponível aqui no Sala de Aula. E vamos fazendo, tá, gente? Qualquer dúvida, me chame. Estou à disposição, tá? Ó, beijo para quem é de beijo. Deixa eu colocar aqui. Ó, beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço.